Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Todas as terças-feiras a gente trabalha com numerologia feminina, numerologia para elas. Não que você aí, gato, garoto que esteja aí me ouvindo, não possa estar aqui, porque na verdade a pegada da numerologia aqui é mais intuitiva, com uma conexão maior. E por que não você, homem que está aí assistindo, também entender um pouco mais esse universo feminino, entender um pouco mais a dinâmica que é trabalhar a numerologia com essa pegada ainda mais intuitiva, trabalhando questões aí femininas. Então sejam muito bem-vindos e hoje eu vou falar um pouquinho sobre numerologia e também sobre os temperamentos. Isso mesmo, a gente está programando aí uma super live que vai acontecer aí, um conteúdo fantástico que vai acontecer aí nos próximos dias, então fica atento, onde eu vou mesclar e vou trazer também o Profimax para que a gente possa trabalhar um pouco mais da numerologia do casamento, a numerologia da compatibilidade, a numerologia do amor. Então hoje é o segundo vídeo aí dessa série aí de números do amor e que a gente vai finalizar com um super vídeo, né, com uma super produção aí, falando um pouquinho mais sobre a numerologia do casamento. Então, para você que tá aí e tem um relacionamento, para você que não tem um relacionamento, mas quer ter, é muito importante você se ligar sobre os números, se eles são compatíveis ou não. Se eles não são compatíveis, o que é, meu Deus do céu, que você pode fazer para que a gente consiga mais compatibilidade, mais conexão, porque eu não tô aqui para falar para você, olha, isso dá certo e esse não dá certo, você com você não vai dar certo, porque o ser humano é um ser único. E quando a gente entende, né, através do seu mapa numerológico, entende todos os teus números, imagina só você, né, que você vem com um nome e uma data de nascimento e essa composição única torna você um ser único, lindo, né? E parece que eu tô, né, sendo até um pouco ambígua na forma como eu tô trabalhando, mas é exatamente isso. Cada um dentro da sua composição é único, então não dá para dizer apenas que não vai dar certo olhando a compatibilidade. Você vai ter uma noção disso, tá? Você pode até pensar, puxa, eu não sou compatível com o meu marido, ou com o meu namorado, ou com a minha namorada. Eu pareço, né, dentro dos temperamentos, que nós somos temperamentos opostos. Mas quando você se propõe a melhorar, a entender, a trazer mais autoconhecimento, você vai entendendo que essa conexão vai ficando muito maior. Tem pessoas que são super compatíveis, tem pessoas que, nossa, você fala assim, gente, nasceram para viver uma vida linda e maravilhosa, mas vão deixando que as coisas do dia a dia virem rotina, para de olhar no olho do outro, para de fazer coisas diferentes e aquele relacionamento vai se esvaindo. Então, se você tá aqui comigo, presta atenção que sim, é muito importante você entender se você é compatível ou não dentro do teu relacionamento. É muito importante você entender um pouco mais sobre os temperamentos e a linguagem do amor. Pra quê? Pra justamente você se conectar. De repente você já tá num relacionamento aí mais sólido, mais duradouro de anos. Então, o que você vai entendendo? Por que aquele gato garoto, aquela gata garota agem de determinada forma? Porque dentro do número dela tem uma introspecção, ou dentro do número dela tem uma extroversão, e ela ou ele querem ir para o mundo. Então, quando você começa a entender e aceitar essas diferenças, você vai vendo que o relacionamento vai ficando 10.000 vezes melhor. Isso não é sinônimo de que tudo vai ser rosas, né? Todo relacionamento tem situações que não são tão boas, tem às vezes uma discussão, mas você vai entendendo que aquela discussão não precisa durar anos, né? Durar um dia inteiro, durar uma vida inteira, né? Você vai se conectando com o melhor. Então, por que você está aqui? Presta atenção, quando eu falo em números do amor, eu quero que você comece a se conectar para entender qual é o teu número de amor, qual é o número do teu parceiro ou da tua parceira. Você entender se esse número do teu... quando você entende o teu número, entende o número do teu parceiro, inclusive, gente, você consegue entender também, de repente, o número do teu filho. Por que ele age de determinada forma no seu trabalho? Você entende que o número do amor não é só basicamente para entender a compatibilidade de um relacionamento amoroso, mas relacionamento amoroso pode ser de você com
com o seu filho essa amorosidade que você quer passar mais tranquilidade, mais amorosidade pro teu filho e você não tá conseguindo se conectar com ele, ou mesmo no teu local de trabalho, né? Poxa, aquela pessoa, ela tem esses números aqui, ela age desta forma aqui, então o melhor para ela seria tal cargo, tal função, entende? Então a gente como ser único, a gente vai se conectando e melhorando as nossas relações. Quando você conhece a tua linguagem do amor, quando você conhece os teus temperamentos, que hoje é o tema desse vídeo aqui, quando você vai entendendo isso, você vai juntando como se fossem peças de um quebra-cabeça. Você vai juntando essas pecinhas e você vai conectando, entendendo um pouco melhor o ser humano que é você e o ser humano que tá aí à tua volta, o seu parceiro ou a sua parceira. Porém, o ponto de partida que eu gosto sempre de colocar aqui é que o ponto de partida começa em você, tá? Então, esse ponto de partida precisa começar em você. Porque como que você quer compreender o mundo aí fora? Como? Você quer entender o mundo aí fora se você não sabe quem é você direito? Se você não sabe o que você gosta? Se você não sabe por que você é mais introspectivo ou mais extrovertido, ou por que você precisa de uma conexão maior com a natureza, ou por que você gosta de estar fechado de repente no teu mundo, fazendo cálculos e se organizando, ou se você está mais ligado mais aos fenômenos mais espirituais do que materiais. Por isso, presta atenção, o ponto de partida bem coritibano, o ponto de partida começa em você. Você precisa começar a se conhecer, você precisa trabalhar essa amorosidade, esse entendimento, se aceitar do jeito que você é, se perdoar do jeito que você, age, para que você consiga, a partir disso, dar um próximo passo. Porque quando a gente tá com o nosso tanque cheio, que é a gente tá abastecido, a gente consegue abastecer as pessoas que estão à nossa volta, tá? E aí, ponto-chave, números do amor, é a gente também aceitar as pessoas com as falhas, porque a gente começa a se aceitar com as nossas falhas, porque acredito você que está aí me ouvindo que você também não é perfeito. Eu também, I'm not perfect. Eu não sou também perfeita, Então, quando a gente começa a aceitar as nossas falhas, a gente também tem mais amorosidade para aceitar as falhas dos outros, a irritação, às vezes, que o outro tá tendo. Óbvio, Parênteses muito grande aqui, que eu não estou falando de pessoas que sofrem de relacionamentos, abusivos ou que apanham ou, coisa. Aí, gente, aí pelo amor de Deus, aí a gente tá em outro nível. Isso daí é caso, pra você ir e pedir ajuda realmente. Mas se você tá num relacionamento e você percebe que tá meio morno ou que não tá tão legal, você começa a entender que pode melhorar, ou que de repente, se você tá namorando aí, você fala assim, nossa, aqui não dá muito match, não deu match, é melhor a gente, virar amigos, quem sabe, Então, cada pessoa é única, Então não adianta a gente achar que vai entrar num relacionamento e que vai ser tudo a mil maravilhas, porque é isso que a maioria das pessoas acaba pensando, Ah, não, vou casar, vou ser felizes para sempre, filme da Disney e tal, e a gente acaba não querendo olhar nem para as nossas falhas, porque a gente se acha o máximo, e nem para as falhas do outro, mas a gente precisa entender quais são os aspectos positivos e os não tão positivos, para que no momento a gente possa erguer o nosso parceiro, ou naquele momento nosso parceiro, nossa parceira também possam nos erguer. Então, entender as falhas, aceitar que ninguém é perfeito, parece bobo, parece super normal, mas é um ponto muito importante, para que o relacionamento também comece a ser mais real, comece a ser verdadeiro e essa conexão vá acontecendo. Porque as dificuldades vão aparecer pelo meio do caminho, As dificuldades vão aparecer pelo meio do caminho. Mas enfim, já falei demais e não cheguei no ponto aí que é falar sobre os temperamentos. Então presta atenção aí. Dentro da numerologia, na parte 1 ali, eu falei um pouquinho mais sobre as conexões que existem entre os números, o quanto é importante você entender o teu número e se ele tem compatibilidade ou não com você. Hoje, o que eu quero trabalhar? A questão dos temperamentos. Eu não sei se todo mundo que tá aqui, me ouvindo, conhece ou sabe, já ouviu falar sobre temperamentos, mas temperamentos está muito em voga, as pessoas andam falando bastante, sobre os temperamentos, e o temperamento é como se fosse um tempero a mais, tempero do temperamento, é um tempero a mais aí para que você entenda ainda mais a si mesmo e aos teus parceiros. O que eu vou falar aqui hoje, eu vou falar de uma forma mais superficial, ao longo, de outros vídeos, assim, eu quero
trabalhar um pouquinho mais especificamente cada um dos temperamentos. Hoje é para você conhecer que existem esses temperamentos e começar a pensar assim, eu acho que eu tenho uma pegada desse temperamento aqui. Ah, o meu parceiro parece ter tal temperamento. Isso aqui não é um diagnóstico, tá? É só para você começar a perceber, né? Porque existem formas, análise da feição do rosto, tem várias coisas em que a gente vai entendendo qual que é o temperamento. Enfim, quem é que criou essa questão dos temperamentos? Veio com Hipócrates, né? Hipócrates é o pai da medicina e ele veio com essa proposta aí de trabalhar os 4 temperamentos. O professor José Henrique de Souza também tem esses temperamentos, ele também fala sobre esses temperamentos, e Galeno veio também trazendo, refinando um pouquinho mais. E quais são esses 4 temperamentos aí que a gente tem? A gente pode ter um deles é mais predominante, mas a gente pode às vezes oscilar entre um e outro, mas tem um que sempre é mais predominante, no máximo 2, um que é o primário, né, e o outro que é o secundário, que é o que você vibra. Então, quais são esses 4 temperamentos? Temperamento colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático, tá? Quem perceber que tem temperamento melancólico ou fleumático, fala assim, nossa, não gostei desse nome, não tem nada a ver com a pessoa ser triste, deprimida, não tem nada a ver com isso, tem a ver com a estrutura que ela forma. Então a gente tem temperamentos que são mais quentes, como é o colérico e o sanguíneo, e temperamentos mais frios, que são o melancólico e o fleumático. Então os temperamentos mais quentes, eles tendem a ser mais extrovertidos, e os temperamentos mais frios tendem a ser mais introvertidos. Então esse daí já é um ponto aí para você começar a perceber, será que você é mais quente ou será que você é mais fria? E se você é mais frio, não fique, oh meu Deus do céu, como eu queria ser mais quente, mais expansivo, nada, porque cada um dos temperamentos tem qualidades espetaculares, e essas qualidades que tornam a pessoa única, são essas qualidades que fazem com que num determinado projeto a gente precise mais de um sanguíneo, ou precise de mais um melancólico, ou precise de mais um fleumático. Cada um deles tem qualidades e também tem pontos aí a serem trabalhados, mas que você já começa a perceber. Será que você é mais quente, né? Então você já tá lá na base do colérico ou do sanguíneo, né? Que é mais extrovertido, que gosta de falar, que gosta da liderança e tal. Ou você tem um temperamento um pouco mais frio, que é um pouco mais introvertido, não é aquela pessoa que chegando em todo o ambiente, então de repente aí você já tem esse temperamento mais frio que entre fleumático ou melancólico. Então, olha, primeira chave aí para você começar a perceber. Entenda que quanto mais a gente se conhece, melhor ficam as relações, né? Porque aí se eu entendo que o meu parceiro, ele tem um temperamento mais frio e eu tenho um temperamento mais quente, de repente eu passo mais energia para ele e ele traz também a calma que muitas vezes eu preciso. E vice-versa, tá? Então, é a grande possibilidade que a gente tem para se conhecer, que é usar a numerologia, que é entender os teus números, né? Entender a tua data de nascimento, entender a primeira letra do seu nome, o que isso significa e o que significa com o teu parceiro também, e aí o teu temperamento, junto com o temperamento do teu parceiro, do teu filho, blá, e aí você vai, você já começa às vezes a conversar com pessoas, as pessoas já mais ou menos você percebe, ela tem um temperamento mais colérico, ele tem um temperamento mais fleumático, né? E aí você vai entendendo melhor essas conexões. Então, esses 4 temperamentos aí, na base do quente e na base do frio. E cada um deles a gente trabalha com elementos da natureza. Então, o colérico a gente relaciona com o fogo. O sanguíneo a gente relaciona com o ar. O melancólico a gente relaciona com a terra e o fleumático a gente relaciona com a água. Então, dentro desses 4 elementos, já começa a perceber, né? O fogo queima, né? O ar, ele tá em todo o lugar. A terra, ela dá sustentação, ela dá essa base. E a água flui maravilhosamente bem para todos os lugares. Então, aí tá mais uma dica aí sobre os temperamentos. Então vamos pro primeiro dos temperamentos aqui. Hoje eu vou dar só essa pegadinha, essa pegada leve, gostosa aí para você se conectar. E obviamente que quando a gente analisa os números, né, quando a gente analisa a numerologia e vai percebendo também a pessoa número 1, ela tem um número 1 que é o número de liderança. Porém, ela tem um temperamento mais frio, um pouquinho mais fleumático. No processo da assinatura, a gente pode fazer uma mudança ali
para que ela não vai mudar o temperamento, mas para que ela tenha mais atitude para realizar algumas coisas. Porque o fleumático, por exemplo, é uma pessoa que tem poder de liderança, mas ele evita, né? Então aí com a numerologia, com a assinatura correta, você também vai se conectando e vai melhorando. Eu preciso dizer que temperamento não é uma coisa assim, eu nasci colérico e hoje eu sou melancólico. Não existe isso, tá bom? Não existe. Você nasceu assim, essa é a única coisa que você é a Gabriela. Nasci assim, vou crescer assim, mas culturalmente, então assim, temperamento você já tem, é o que você nasceu com esse temperamento. O que você pode fazer é aprimorar, é pegar aqueles pontos, de repente você tem um temperamento e você tá vibrando de forma muito negativa, tá descontrolado aquele temperamento colérico, tá gritando e se irritando. Então você começa a controlar a partir do momento que você entende qual que é o seu temperamento e mais do que isso, culturalmente você aprende a lidar com as coisas. Então, colérico, de repente ele tá convivendo com uma pessoa fleumática, que é mais água, que é mais da paz, e ele começa a trazer uma meditação pro dia a dia dele, e aí ele vai controlando melhor o temperamento. Então, entende que o temperamento não vai mudar, mas culturalmente, com as pessoas que eu convivo, com a forma como eu quero trabalhar, eu consigo moldar, né? Então, veja, a terra eu consigo moldar, né, também. Então, o temperamento a gente não muda, mas a gente pode aperfeiçoar. Então, vamos lá para o colérico. O colérico é o elemento fogo. Então, quando você pensa em fogo, o que você imagina? Fogo queimando, se alastrando, né? Um fogo não controlado, ele se alastra para tudo que é lugar. Então, agora um fogo controlado, eu consigo fazer uma comida gostosa, eu consigo me aquecer, entende? Então, o que é quando a gente controla o temperamento, quando a gente entende melhor qual é essa grande base aí? O colérico tem como grandes características, né, a liderança, a realizar as coisas, gosta muito de competição, só que pode se tornar bastante impaciente e controlador, tá? Então, por exemplo, às vezes uma pessoa número 6, né, que é uma pessoa, o número 6 é o número da família, é o número do amor, mas se ela tem um temperamento colérico, vai ser ainda mais controlador. E aí que, quando você se liga nisso, você vai pensando qual é o passo que eu posso dar para não exagerar nisso. Agora, um colérico controlado, ele é decidido, ele é confiante, ele é realizador. Não é máximo isso? Então, aí você já percebeu se você tem alguma tendência aí a ser colérico. Muito impaciente, fica, sabe assim, tipo, fala de uma vez, tá? Vamos. É assim que às vezes o colérico quer agir. E o colérico precisa prestar atenção que ninguém é igual a ele, né? As pessoas não são todas iguais. Então tem pessoas que vão falar num ritmo mais leve, tem pessoas que vão demorar um pouquinho mais para realizar algumas coisas. E o colérico já quer fazer, né? Então, calma, colérico. Se você é colérico, aí você já tá começando a perceber como é que você age. O sanguíneo, ele é o ar, então é o elemento ar. Como é que é o ar, né? Ele tá por toda parte. Então, por isso que o colérico o sanguíneo, traz bastante leveza, ele envolve as pessoas. Agora, o que é um vento, uma ventania, né, uma coisa arrebatadora, né? Se ele tá descontrolado, o vento ele vai causar estragos também. E vai causar estragos internamente. O sanguíneo, ele tem essa tendência aí a gostar de várias coisas. Então tá passando por ali, viu uma borboletinha, para pra olhar aquela borboletinha, adora visualizar a borboletinha. Aí daqui a pouco ele volta pra atividade. Então, às vezes, o sanguíneo descontrolado também, ele fica vagando de profissão em profissão, de número em número. Imagina você, se você é um sanguíneo e você também tem muito número 5 no teu mapa numerológico. Você acaba fazendo mudanças, ou você tem uma sequência negativa 5 no teu nome, o que você faz? Você fica vagando de relacionamento em relacionamento, de trabalho em trabalho, porque você não para, você fica oscilando demais. E aí que entra, né, esse poder aí da gente trabalhar dentro da assinatura e mais do que isso, você se compreender para que você possa dar um passo mais seguro e o teu parceiro também entender, né, que às vezes teu parceiro ou tua parceira também entenderem esse jeito aí mais acolhedor, mais divertido que você tem.
Um sanguíneo não controlado, o que acontece com ele? Pensa naquela ventania. Então ele é barulhento demais, ele é exagerado demais, acaba ficando muito inseguro, porque como fica passando de coisa em coisa, ele vai se sentindo inseguro. Agora, um sanguíneo controlado, ele é extremamente agradável, ele é simpático, ele é uma pessoa que as pessoas gostam de estar em volta, porque ele é extremamente otimista, certo? Então aí falamos de colérico e de sanguíneo, que são os quadrantes de cima, que são os quadrantes quentes, mais extrovertidos. Agora vamos passar para o quadrante de baixo, tá? Que são os dois temperamentos ali, o fleumático e o melancólico. Se você é mais introvertido, você provavelmente está nesse quadrante aqui, tá? Se você gosta de coisas mais intelectuais, mais fechadas, se você tem bastante foco, se você tem bastante segurança para realizar algumas coisas, provavelmente você está nesse quadrante aqui de baixo. Vamos começar falando do fleumático. O fleumático é como a água, né? Então, o fleumático, ele traz paz. O fleumático, ele ultrapassa barreiras, né? Como é que a água faz? A água não ultrapassa, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, o fleumático, ele é aquela pessoa que, às vezes, não é aquela pessoa que é o centro das atenções, mas ela vai, aos poucos, envolvendo as pessoas nesse movimento. E ela toma a forma, né? Não é assim que a água é. A água, se eu colocar na geladeira, no freezer, ela vai tomar o formato, né, sólido, né? Se eu colocar na água da torneira, ela tem um formato líquido. Ela nunca se perde, né? Porque mesmo que eu evapore, aquele vapor ele vai ficar no ar, ele vai voltar de alguma forma. Porém, o que a água, se a água estiver parada, o que acontece com a água? Vai ficar podre, né? Fica fedida, tem bicho, né? Então, o fleumático, o grande cuidado do fleumático é porque ele não pode ficar parado. Ele gosta disso, sabe? Ele gosta dessa paz, de ficar de boa, de envolver as pessoas através das suas palavras, da sua conversa calma, da sua paz. Porém, se ele fica muito parado, ele vai perdendo essa conexão, porque ele tem um poder de liderança, uma liderança mais amorosa, mais passiva, mas ele vai perdendo por ficar com preguiça, por procrastinar. Então isso é um fleumático não controlado, aquele que tá com preguiça, que fica desconfiado, que fica indeciso, que se desmotiva, que tudo é um movimento, dói no peito. Então, enquanto isso, um fleumático, né, mais controlado, ele é bastante consistente no que ele fala, ele é eficiente, ele é aquela pessoa que você pode confiar, tá? Então presta atenção aí se você tem características aí de fleumático. E por último, o nosso último temperamento aqui é o melancólico, né? Então, falando ali só um pouquinho, voltando ali do fleumático, então veja, pessoas número 7, pessoas número 9, pessoas número 11, são pessoas que já têm uma tendência a ter esse tipo de temperamento. Isso não é certeza, né? Porque eu também posso ter uma pessoa que é número 2, por exemplo, e é fleumático, porque ela quer o tempo todo estar com as outras pessoas e acaba não se desenvolvendo como ela deveria. Mas vamos falar do melancólico aqui. O melancólico, ele é terra, né? Então, elemento terra. Então, pensa na terra como algo que é sólido, que é profundo. Eu não construo uma casa no ar, eu construo uma casa na terra, né? O melancólico, ele vai trazer essa base. O que o melancólico tem que cuidar, né? Quando a gente fala em melancolia, o melancólico não é triste, mas ele pode se tornar meio depressivo, porque ele fica revivendo aquelas emoções, aquele sentimento, e ele guarda muita mágoa. Por quê? Porque pensa na terra, se eu pegar uma faca e fincar na terra, assim, numa terra seca, ela vai ficar marcada. É isso que acontece com o melancólico. Enquanto o sanguíneo, tipo, brigou, já brigou e daí já fez as pazes, já nem lembra de mais nada, o melancólico fica com aquilo gravado. Ele demora, como se ele demorasse para digerir aquilo, né? Porque como ele é terra, ele fica marcado. Então tem que tomar muito cuidado se você tem um filho melancólico, se o teu marido, ou se a tua esposa, ou se teu parceiro, enfim, é mais melancólico, porque ele fica ruminando aquilo. E aí o que você faz? Você dá o tempo dele ou dela, né, para daí depois você chegar ali e conversar. Mas o melancólico, ele tem características muito legais, porque ele é muito obstinado, ele é muito leal. Então, assim como a terra, ele também pode ser moldado, porque a gente tem terra que pode ser uma duna, a gente tem terra que pode ser uma argila, né? Mas a terra mesmo, ela dá essa constância, eu consigo construir algo e ter essa base. Então, o melancólico, ele traz essa base que a gente precisa. De uma forma mais introvertida, de uma forma mais emocionalmente sensível muitas vezes, porque ele guarda as coisas, guarda algumas mágoas, porém ele traz essa
essa base que a gente precisa bastante também, certo? Então, o melancólico que ele não tá controlado, o que acontece com ele? Como ele fala, fica lá magoado e tal, então ele vai se tornando antissocial, extremamente crítico, pessimista, tudo é, oh meu Deus, sempre acha uma coisa muito difícil, não é possível. Então ele vai, quando ele não está controlado. Agora, se ele está controlado, ele é tudo aquilo que eu falei, ele vai dar essa base, ele é sensível, ele é obstinado. Então presta atenção se você é melancólico aí, que você precisa vestir um sorriso neste rosto e foco, né? Foco lá para que você consiga chegar nos teus objetivos e dar realmente essa base. Então, gente, falei desses 4 temperamentos aí, que é muito gostoso, tem muita coisa ainda mais para falar, em breve falarei mais sobre cada um especificamente, mas eu acredito que aí você já conseguiu perceber qual desses temperamentos aí talvez você seja. E você tem um temperamento aí que é mais forte e um às vezes que é mais secundário. Você pode variar, de repente você ficar mais introspectivo, mas aí tem a ver também com você, de repente com os teus números, com a tua sequência negativa, de repente no teu nome tem alguma sequência negativa, e isso tá impedindo do teu relacionamento ficar mais amoroso. Mas o primeiro passo começa em você, o primeiro passo começa no teu entendimento, e aí sim você vai partindo pro entendimento ali do teu parceiro, da tua parceira, do teu filho, porque aí você consegue, poxa, se eu sou mais colérico e já tô jogando cobras e lagartos pras pessoas, se eu falo isso para um melancólico, ele vai ficar sentido. Então, calma lá, vamos, eu preciso me controlar. Porque, afinal de contas, se a gente sai por aí falando o que pensa, da forma como pensa, as pessoas também não vão gostar. Assim como você não gostaria, né, querida? Você também não gostaria que alguém chegasse falando um monte de coisa, sendo extremamente agressivo com você. Né? Se você é um sanguíneo aí, de repente você tá precisando aí colocar o pezinho no chão aí para que as coisas comecem a realizar mais. Mas você percebeu que fantástico que é quando eu associo a numerologia com os temperamentos, eu vou trazendo muito mais autoconhecimento. E aí você vai percebendo também que as coisas, elas são passíveis de mudanças. O temperamento não muda, mas culturalmente eu vou me entendendo e vou me conectando mais. Veja, um melancólico, um fleumático, ele estar aqui na frente de um vídeo, para ele é muito mais difícil. Mas se ele tiver constância, se ele procurar construir culturalmente pessoas que já fazem isso, ele começa a fazer e ele fica obstinado. O colérico sanguíneo já tem muito mais facilidade para falar pro público, né? E o fleumático, ele também às vezes vai se fechando no mundinho dele, ele precisa se abrir um pouco mais aí para trazer o melhor que ele tem. É isso que eu tenho para hoje, espero que você tenha gostado. Eu vou te pedir uma coisa, escreve aqui abaixo que temperamento que você acredita que você é e a gente vai trabalhando, vai construindo isso muito mais. Um grande beijo, fiquem bem e eu te espero aí no nosso próximo vídeo.